O que realmente precisa ser enfrentado não está fora, está dentro. Desde tempos antigos, a humanidade se debruça sobre o mistério do mal. Civilizações inteiras criaram nomes, símbolos e sistemas para tentar compreender forças que parecem agir contra a ordem, contra a paz e principalmente contra o próprio ser humano. Dentro desse contexto surge a Ars Goetia, um dos textos mais conhecidos da tradição ocultista. Nele são descritos 72 daimons, cada um com seu nome, seu selo e suas atribuições específicas. Esses espíritos são apresentados como inteligências que podem ser evocadas, comandadas e até utilizadas para diversos fins. A palavra daimon tem origem na Grécia Antiga e, originalmente, não carregava um significado moral de bem ou mal. Seu sentido estava mais próximo de uma força intermediária, um princípio inteligente ligado à natureza ou à vontade divina que o origina. Com o tempo, o termo latino daimon deu origem à palavra demônio, que passou a adquirir conotações negativas dentro de contextos religiosos posteriores. No entanto, em sua compreensão mais antiga, o daimon não é essencialmente bom ou mal. Seu temperamento está ligado à natureza da força que representa e à forma como se manifesta na relação com quem entra em contato com ele. Assim, um mesmo daimon pode se expressar de maneira construtiva ou destrutiva, dependendo da consciência, da intenção e da relação estabelecida com essa força. À primeira vista, a tradição goética parece tratar exclusivamente de entidades externas, forças reais que habitariam planos invisíveis e que poderiam interferir diretamente na vida humana. E, de fato, essa é a leitura mais comum. Mas existe uma interpretação muito mais profunda e muito mais transformadora. Uma leitura que não nega o espiritual, mas que desloca o foco para onde de fato a transformação acontece: a consciência. Existe ainda um elemento simbólico central nessa tradição, a figura de Rei Salomão. Na tradição esotérica, Salomão não é apenas um rei histórico, mas um arquétipo de consciência, aquele que possui sabedoria suficiente para lidar com forças invisíveis sem ser dominado por elas. Ele é descrito como aquele que teria recebido autoridade para evocar e governar os 72 daimons, não pela força bruta, mas pela ordem, pela inteligência e pelo alinhamento com um princípio superior. Sob uma leitura simbólica, Salomão representa a própria consciência desperta dentro do ser humano. Não a mente comum, fragmentada e reativa, mas um centro interno capaz de observar, discernir e direcionar. Nesse sentido, dominar os daimons não seria subjugar entidades externas, mas desenvolver um nível de consciência capaz de organizar, integrar e dar direção às próprias forças internas. Sem esse Salomão interior, o indivíduo é governado pelos seus impulsos, com ele passa a governá-los. Quando aproximamos a Goetia do conceito de sombra, desenvolvido por Carl Gustav Jung, algo revelador acontece. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que o indivíduo rejeita em si mesmo. São impulsos, emoções, desejos e tendências que foram reprimidos ao longo da vida, muitas vezes por serem considerados inaceitáveis, perigosos ou vergonhosos. Mas aquilo que é reprimido não desaparece. Aquilo que é negado não deixa de existir. Aquilo que é empurrado para o inconsciente não perde força, apenas perde forma consciente. E é justamente aí que começa o problema.
Quando uma emoção ou impulso é rejeitado repetidamente, ele começa a se organizar de forma independente dentro da psique. Ganha intensidade, ganha identidade, ganha autonomia e, em determinado momento, já não parece mais algo seu. Parece outra coisa, parece externo, parece uma entidade. É nesse ponto que muitas experiências humanas são interpretadas como: algo me tomou. Não era eu naquele momento. Fui dominado por uma força. Parecia que tinha alguém me influenciando. Mas, sob a ótica da psicologia profunda, isso pode ser compreendido como a sombra assumindo o controle, ainda que temporariamente. Nesse sentido, os daimons descritos na Goetia podem ser entendidos como representações simbólicas dessas forças internas, e alguns deles ilustram isso com muita clareza. Baal, o primeiro demônio da Goetia, associado ao poder de se tornar invisível, pode simbolizar a tendência da psique de ocultar aspectos de si mesma, aquilo que evitamos ver e que age nos bastidores da nossa personalidade. Quando integrado, Baal deixa de ser ocultação inconsciente e se torna a capacidade de observar sem ser dominado pelo ego, desenvolvendo discrição, introspecção profunda e domínio sobre os próprios mecanismos internos. Paimon, ligado ao conhecimento e à influência sobre os outros, pode refletir o orgulho intelectual e a necessidade de controle, quando o saber deixa de ser consciência e passa a ser instrumento do ego. Quando integrado, transforma-se em liderança consciente, sabedoria aplicada e capacidade de ensinar sem manipular, utilizando o conhecimento como expansão da consciência e não como ferramenta de poder. Asmodeus, frequentemente associado ao desejo e à luxúria, representa impulsos intensos que, quando reprimidos, podem se transformar em compulsão, mas quando integrados, se tornam força criativa e vital. Integrado, Asmodeus se manifesta como magnetismo, vitalidade, potência criadora e conexão com o prazer de viver sem culpa ou excesso, equilibrando instinto e consciência. Belial, relacionado à independência e à quebra de hierarquias, pode expressar tanto a libertação de estruturas opressoras, quanto a rebeldia destrutiva que rejeita qualquer limite. Quando integrado, revela autonomia verdadeira, senso de justiça interior e liberdade consciente, não mais uma rebeldia caótica, mas uma força que rompe ilusões sem perder o eixo. Astaroth, ligado ao conhecimento oculto e ao passado, pode simbolizar padrões antigos, memórias e condicionamentos que continuam influenciando o presente de forma inconsciente. Integrado, torna-se acesso lúcido à memória psíquica, compreensão dos próprios padrões e capacidade de transformar o passado em sabedoria, em vez de repetição inconsciente. Buer, associado à cura, revela um aspecto importante. Dentro dessas forças, também existem potenciais de regeneração que foram rejeitados ou mal compreendidos. Quando integrado, Buer se expressa como capacidade de autocura, equilíbrio energético e compreensão dos próprios processos internos, trazendo harmonia entre corpo, mente e energia. Sitri, ligado ao desejo e à exposição da verdade, pode representar aquilo que revela o que está escondido, tanto nos outros quanto em si mesmo, muitas vezes de forma desconfortável. Integrado, Sitri se torna transparência emocional, autenticidade e coragem de se mostrar sem máscaras, dissolvendo ilusões nas relações e promovendo conexões verdadeiras. Andras, conhecido por sua natureza destrutiva, pode simbolizar impulsos de ruptura, agressividade
e autossabotagem quando a energia da raiva não é compreendida. Quando integrado, Andhras deixa de ser destruição cega e se torna força de transformação, coragem para cortar ciclos nocivos e poder de recomeço consciente, canalizando a agressividade em ação direcionada. Não como algo que veio de fora, mas como algo que nunca foi integrado dentro. Existe um risco muito comum no caminho espiritual: projetar no externo aquilo que não se quer reconhecer no interno. Quando isso acontece, o indivíduo passa a interpretar suas próprias reações como ataques, influências ou obsessões constantes, e isso cria uma armadilha perigosa, porque aquilo que é visto como externo não pode ser transformado diretamente, só pode ser combatido ou evitado. Gera medo, dependência e vigilância constante. A pessoa entra em estado de guerra, mas uma guerra que nunca termina, porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi fora. Integrar a sombra não é se tornar sombrio, não é justificar comportamentos destrutivos, e muito menos se render aos impulsos negativos. Integrar a sombra é um ato de coragem. É olhar para dentro e reconhecer: isso também existe em mim. Essa raiva não veio do nada. Esse impulso não é um acidente. Essa reação diz algo sobre mim. É assumir responsabilidade sem cair na culpa. É transformar consciência em escolha. Porque, quando algo se torna consciente, ele deixa de te controlar automaticamente. Toda força da sombra carrega energia. E essa energia, quando reprimida, se torna destrutiva. Mas quando reconhecida, pode ser direcionada. A raiva, por exemplo, quando inconsciente, destrói relações. Mas quando integrada, se torna força de ação, capacidade de impor limites, proteção contra abusos. O desejo, quando reprimido, vira compulsão, mas quando consciente, se transforma em criatividade, motivação, expressão de vida. O medo, quando negado, paralisa, mas quando compreendido, se torna prudência, percepção, inteligência emocional. A sombra não é o inimigo, ela é energia bruta esperando direção. Sob essa perspectiva, a Goetia deixa de ser apenas um sistema de evocação de entidades externas. Ela se transforma em um mapa simbólico das forças internas humanas. Cada daimon representa um padrão psíquico. Cada selo, uma chave de acesso. Cada evocação, um encontro com aspectos esquecidos de si mesmo, como quando alguém encara seu próprio Bael interior e percebe o quanto viveu no automático, ou reconhece seu Asmodeus e transforma impulso em criação, ou ainda enfrenta seu Andhras e aprende a canalizar a destruição em transformação consciente. Evocar nesse sentido não seria trazer algo de fora, mas trazer à luz aquilo que estava escondido dentro. E dominar essas forças não seria controlá-las com autoridade externa, mas estabelecer uma relação consciente com elas, exatamente como o arquétipo de Salomão sugere: governar sem reprimir, ordenar sem negar, integrar sem se perder. Para quem trilha um caminho espiritual, existe sempre uma escolha sutil: buscar explicações externas para tudo ou desenvolver consciência interna sobre o que acontece. A primeira opção oferece alívio imediato. A segunda oferece transformação real. A primeira alimenta o medo. A segunda desenvolve poder interno. A primeira cria dependência. A segunda constrói autonomia. O maior confronto de um ser humano não é contra entidades invisíveis. É contra aquilo que ele evita ver em si mesmo.
é enfrentar a própria raiva, o próprio orgulho, as próprias contradições, os próprios impulsos ocultos. É parar de fugir e começar a enxergar. Os daimons da Goetia podem ser interpretados de duas formas: como forças externas a serem temidas, ou como princípios internos a serem compreendidos. Uma abordagem leva ao medo e à luta constante. A outra leva ao autoconhecimento e à transformação. E no fim, tudo se resume a uma decisão silenciosa. Você quer combater sombras ou quer se tornar consciente delas? Porque aquilo que você ilumina deixa de te dominar, e aquilo que você integra deixa de parecer um inimigo.